Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do nosso curso bíblico. Se você perdeu a primeira aula, clica no card aqui em cima e você assiste a primeira aula para você entender um pouquinho do caminho que nós estamos fazendo. Nós queremos juntos conhecer mais a Palavra de Deus. Então, se você ainda não é inscrito no canal, peço que você faça a sua inscrição, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades aqui do nosso canal, já deixa o seu joinha, compartilhe, convide mais pessoas para fazer conosco esse caminho, essa aventura de conhecer melhor a Palavra de Deus. Deus que fala com a gente de diversas formas, Deus que de diferentes maneiras se comunica conosco. Deus fala conosco através da natureza. Decidi fazer esse curso também no meio da natureza, porque Deus nos fala através da natureza, através dos acontecimentos, através da nossa consciência, através das pessoas, mas de modo particular, nós acreditamos que Deus nos fala através da Bíblia, que é a Palavra de Deus escrita. E nós acreditamos que a Bíblia não é só uma invenção humana, mas toda a Escritura é inspirada por Deus. O apóstolo Paulo, numa das suas cartas, nos ensina isso. Toda Escritura é inspirada por Deus. Então, existe um valor excepcional que é dado às Escrituras desde lá do povo de Israel no Antigo Testamento e pela Igreja de Jesus no Novo Testamento. Por exemplo, na liturgia da missa, depois que acaba a proclamação da leitura, se diz Palavra do Senhor, porque a gente acredita realmente que o autor principal daquela palavra, daquele texto, é o próprio Deus. Mas aí tem um detalhe muito importante que a gente não pode esquecer. O fato de que a Bíblia foi inspirada por Deus não significa que ela caiu do céu, pum, tá aí a minha palavra. Não. A Bíblia é inspirada por Deus, mas foi escrita por pessoas diferentes e ao longo de muitos séculos. Às vezes a gente enxerga a Bíblia como um livro único, e não é. São diversos livros, cada um escrito num lugar, cada um escrito talvez em línguas diferentes, em tempos diferentes. Então é um livro cheio de livros dentro de si. Então Deus quis usar de diversas pessoas ao longo de muito tempo para nos falar. Então podemos dizer que a Bíblia é sim um livro divino, porque é inspirada pelo próprio Deus, mas é um livro humano, porque foi escrita por mãos humanas. O Espírito Santo inspirou a escritura da Bíblia, mas não como um ditado. O Espírito Santo veio aqui no ouvido do autor bíblico e começou ditando, escreve isso, 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 isso. Não. O Espírito Santo usou dessas pessoas como instrumentos vivos, instrumentos conscientes. O Espírito Santo respeitou a personalidade de cada um dos autores bíblicos, o idioma que eles falavam, a cultura em que eles viviam, o estilo literário que cada um deles conhecia. É importante a gente entender isso, porque cada livro que você pega na Bíblia tem um estilo com que ele foi escrito, expressa uma personalidade diferente do seu autor, uma forma diferente de se expressar, porque o Espírito Santo respeitou a individualidade, a personalidade de cada autor bíblico. Por exemplo, questão das línguas. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas. O hebraico, a maior parte do Antigo Testamento foi escrita na língua hebraica. Existem algumas passagens que foram escritas no aramaico, que era a língua falada entre as pessoas, mas também tinha a sua escrita, e algumas passagens foram escritas no aramaico e em grego, principalmente
o Novo Testamento todo e algumas passagens do Antigo Testamento na língua grega. Então veja, só a questão da língua, existem 3 línguas cujos originais foram escritos. Deus usou dessas línguas para também se comunicar conosco. Eu gosto bastante do exemplo de uma música que pode ser tocada com diversos instrumentos. Se você toca uma música com um violão, o resultado é um. Se você toca uma música com um teclado, é outra. Se você toca num órgão, se você toca num violino, o resultado é diferente. A música é a mesma, mas o resultado sonoro é lógico que é diferente. Ou seja, Deus condicionou a sua palavra de acordo com o instrumento que ele escolheu, ou seja, o autor que ele escolheu para transmitir a sua mensagem nos diversos momentos da história do povo de Israel, do Novo Testamento, para que chegasse até a gente. Mas tudo isso não ofusca o selo divino que existe nas Sagradas Escrituras. Então, a gente pode resumir o quê? Que a Bíblia é a palavra de Deus escrita por homens, mas também é a palavra dos homens inspirada por Deus. Existe um documento muito importante da Igreja, que é do Concílio Vaticano II, chamado Dei Verbum, um documento sobre a palavra de Deus. E esse documento nos ensina que as palavras de Deus, ao serem expressas por línguas humanas, se fizeram semelhantes à nossa maneira humana de falar, assim como a palavra eterna do Pai, ou seja, Jesus, ele se fez semelhante a nós, homens, assumindo a nossa carne, a nossa condição humana. Ou seja, se nós cristãos aceitamos que Jesus se fez um de nós, ele se submeteu a todas as limitações da natureza humana, por que nós não aceitaríamos que também a palavra de Deus se submeteu às limitações da nossa linguagem humana para nos alcançar? Jesus se abaixou para nos salvar e a palavra de Deus se fez compreensível a nós para que nós pudéssemos conhecer a verdade, conhecer essa mensagem de amor que o Senhor tinha a nos transmitir. Então que hoje você fique com essa imagem de um Deus que se fez homem, um Deus que se encarnou para nos salvar, mas que fez isso também através da sua palavra. Deus, a palavra de Deus eterna, se fez compreensível à nossa linguagem humana, para que a gente pudesse conhecer esse Deus, conhecer a vontade desse Deus. E a Bíblia, feita por homens, é a manifestação de um Deus que se abaixa para que a gente o entenda. Porque se ele fosse falar da forma dele, perfeita, nós nunca alcançaríamos a verdade de Deus. Então ele quis usar da nossa humanidade para que a gente pudesse entender. E é preciso que sempre que a gente for ler a Bíblia, a gente entenda essa realidade. Foi escrita num contexto humano, mas transmite uma verdade divina. Então hoje eu quero terminar também deixando algumas passagens bíblicas para que você pesquise depois, estude essas passagens, como eu sugeri na semana passada, que você forme talvez um grupo com alguns amigos, familiares, para que vocês façam esse caminho juntos, né? E possam meditar sobre as aulas, debater as opiniões, tirar as dúvidas, compartilhar aquilo que vocês entenderam e aquilo que marcou o coração de vocês das passagens que eu vou transmitir agora. Então, se você quiser anotar aí, as passagens, tem uma do Antigo Testamento, primeiro livro dos Macabeus, capítulo 12, versículo 9. Veja o que essa passagem diz. A família dos Macabeus vivia um contexto de muita perseguição por causa da fé deles no Deus único. Veja
o que eles falam sobre os livros sagrados deles. E no Novo Testamento, carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos do 5 ao 11, você vai entender essa questão do esvaziamento de Jesus, esse Jesus que se esvaziou de si mesmo para se abaixar, para se fazer semelhante a nós, mistério da encarnação, que nos ajuda a entender também que a palavra se encarnou. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, e você vai lendo até o capítulo 4, versículo 2. Está aí a passagem na tela, mas você vai começar no capítulo 3, versículo 14, e vai até começar o capítulo 4, versículo 2 da segunda carta a Timóteo. Depois temos a segunda carta de Pedro, duas passagens. Primeiro você vai ler o capítulo 1, os versículos do 19 ao 21, e depois você vai lá para o capítulo 3, dessa mesma segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos do 15 ao 16. Então, essa segunda carta de Pedro, duas passagens. Capítulo 1, versículos 19 ao 21, depois capítulo 3, versículos 15 e 16. Leia, medite e, por fim, se quiser anotar alguma coisa, e por fim, reze. Que é que você vai responder a Deus diante dessa palavra que Ele te dirige. Muito obrigado pela sua companhia. Peço mais uma vez que você deixe o seu joinha aí, inscreva-se no canal, você que ainda não é inscrito, compartilhe para que mais pessoas possam fazer esse caminho de conhecimento da palavra de Deus com a gente. Fique com Deus.